Bom, eu queria abrir nesse momento para os nossos convidados aqui, para que eles possam apresentar um pouco com mais detalhes a organização, que queiram, no caso do Antônio, tem a Rio de Paz, o Rodrigo, as outras que eu comentei, queiram apresentar mais a organização, o que ela tem desenvolvido hoje e de que maneira o ministério que eles estão desenvolvendo, eles acreditam que tem influenciado ou, de alguma maneira, colaborado para aquilo que Deus tem feito no mundo. Fica à vontade. Começa. Antônio. Pega o microfone. Desculpa, tem um microfone aqui para vocês. Alô. Gente, boa noite. Eu sempre sonhei com esse tipo de encontro. Dos cristãos reunidos, juntos, pensando em transformar o mundo. Então, eu me converti em 1982, no mês de outubro, fui batizado no mês de novembro, na Igreja Presbiteriana Betânia, e naquele mesmo ano, eu comecei um trabalho missionário no presídio da Ilha Grande. Então, pregando para os presos e para os moradores ali da Praia de Abraão. E logo senti o chamado para o ministério. Meu desejo inicial era ser jornalista, mas numa conversa com o reverendo Antônio Elias, ele me convenceu que eu seria mais útil como pastor. Então, como na igreja presbiteriana, naquele tempo não havia como ser ordenado sem cursar o seminário teológico, eu fui para Pernambuco, fiquei no sistema de internato, na mesma sala do Ronaldo Lidório e do pastor Vanderlei. E ali então começou o meu preparo. E antes do término do curso, já aqui no Rio de Janeiro, eu só fiquei um ano lá, achei que não estava compensando. A Igreja Betânia me mandou para plantar a igreja aqui. E eu sonhava em, a partir dessa igreja, alcançar o Rio de Janeiro. E entendendo que o Rio de Janeiro é central do ponto de vista cultural para a América Latina e, de certa forma, o que acontece aqui tem repercussão no mundo. É uma das cidades assim icônicas e para as quais os olhos do mundo estão voltados. Havia esse sonho, eu vou fazer alguma coisa no Rio de Janeiro. Eu disse isso para o Theo, que era o pastor da época. Eu acredito que o Rio de Janeiro é central para a transformação do Brasil e tal. Então, plantei, pela graça de Deus, essa igreja em 1992. E fui de 92 em diante pensando em abrir seminário, plantar igrejas. E nós plantamos uma igreja em Caraí, plantamos igreja em Jacarepaguá, plantamos duas igrejas em Caraí, na verdade. Plantamos igreja em Granada e iniciamos uma igreja também em São Paulo e abençoamos uma série de outros trabalhos. Abrimos seminário teológico, então, e um programa de televisão. A gente alcançava milhões de pessoas. Eu tinha um programa de madrugada na TV Globo, que ia ao ar, eu acho que na sexta ou no sábado, e um programa diário, bancado por empresários dessa igreja. Mas o que eu observava até então, entre 92 e o início dos anos 2000, que a minha influência ministerial não saía do âmbito evangélico. Não havia impacto do meu ministério fora do ambiente cristão protestante brasileiro. E aí então, muito confrontado com a violência no Rio de Janeiro, me ocorreu de dar início, a partir dessa igreja, a um movimento social que não teria cara de igreja, que não usaria linguagem de igreja, sem vínculo político partidário, que não recebesse verba pública e a partir do qual, por meio do qual, nós pudéssemos lutar contra as violações de direito e numa parceria com os meios de comunicação. Essa era a minha estratégia. Eu vou entrar nos meios de comunicação e, através dos meios de comunicação, alcançar o país e ter penetração nas universidades, nos movimentos sociais
e tal, nas favelas, essa coisa toda. Embora, é claro, a visão foi sendo formada aos poucos. Inicialmente eu não pensava em tudo isso. Então, no dia 28 de dezembro de 2006, traficantes do Rio de Janeiro mataram 19 pessoas na cidade, e na região metropolitana, e 8 foram queimadas vivas. E aí eu cheguei para essa igreja, nós nos reunimos ali, no antigo templo, e disse: não dá mais, não é possível sermos cristãos e presenciarmos essa barbárie e permanecendo mudos, olha o que aconteceu e tal. Eu estou tomando a decisão de ir para as ruas. Inicialmente o meu desejo era botar uma pilha de pneu na Rio Branco e incendiar tudo. Eu estava pensando numa ação bem radical. Mas inspirado nessas profecias dramatizadas do Antigo Testamento, eu pensei, eu vou criar imagens que traduzam a realidade e atraiam a atenção dos meios de comunicação. E com isso eu vou poder me comunicar com milhões, quem sabe bilhões, vou mobilizar a sociedade, vou mexer com a cultura, vou constranger o poder público, e se isso der certo, eu terei uma plataforma para pregar o evangelho para milhões de pessoas. Eu não via como ter acesso às universidades, aos meios de comunicação, aos movimentos sociais, esse Brasil que ignora a igreja, eu não via como sem me envolver com a justiça social. Então, quer dizer, da mesma forma que a fé sem obras é morta, a missão sem obras é morta. Billy Graham só pôde pregar o evangelho porque nós temos na história um Martin Luther King. Se em 2000 anos de história nós não tivéssemos feito nada pela humanidade, exceto falar, ninguém nos ouviria. Nós só somos ouvidos, os evangelistas só são ouvidos porque nós temos um Wilberforce, um Martin Luther King, nós temos um Nicolau Copérnico, um Galileu Galilei, nós temos um John Harvard, que revelaram ao mundo que o cristianismo não é ópio do povo. E aí então, passei a visão para a igreja, e a igreja muito generosamente entendeu o chamado, e nós fomos de madrugada para a praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, montamos um cemitério igual aos cemitérios que eu via na Europa. Eu tinha acabado de chegar da França, estava me preparando para um doutorado, e aqueles cemitérios com aquelas cruzes simétricas, e houve essa ideia, e avisamos a imprensa toda: o Rio de Janeiro vai amanhecer no próximo sábado com a praia de Copacabana coberta de cruzes pretas. E aí eu não sabia o que ia acontecer. Falei, talvez isso não dê em nada, mas pelo menos eu não vou conviver mais com a vergonha que eu sinto de não fazer nada numa cidade tão violenta. Porque eu vi Vigário Geral, não fiz nada. Massacre da Candelária, não fiz nada. Queimados, não fiz nada. Carandiru, em São Paulo, eu fiquei calado. Não dava mais para lidar com a barbárie e com indiferença. Agora, o que aconteceu, que a igreja foi de madrugada, não disse para a imprensa que seria a Igreja Presbiteriana da Barra, senão ninguém apareceria. E fomos de madrugada, 1 da manhã nós chegamos no Copacabana Palace. Tem alguém aqui que fez parte dessa ação? Tem alguém aqui? Tá, o Tony foi, Fábio foi, você esteve lá, Fábio, naquele dia? Então, 2 pessoas, 2 remanescentes fiéis aqui. Que legal. Né? E aí, então, fomos de madrugada. E quando o dia amanheceu, era a imprensa inteira do Brasil e as agências internacionais de notícia, todas. Eu me lembro que nós saímos muito tarde da manifestação e fui almoçar num restaurante da Zona Sul com Pierre, um francês que na época me auxiliava. E aí a gente senta no restaurante, de repente, William Bonner, a praia de Copacabana amanheceu hoje diferente. Abertura do Jornal Nacional. E aí, aquela manifestação foi para o planeta. E desde então, os meios de comunicação cobrem tudo que nós fazemos. Vocês vejam o exemplo da semana passada. Botamos aquela instalação no aterro do Flamengo, foi destaque na Folha de São Paulo, destaque no Globo, todos os telejornais, a notícia se espalhou por aí.
E a maravilha, chegou nas favelas do Rio de Janeiro a história, mais uma vez, que a classe média está demonstrando interesse pelas violações de direito que ocorrem lá. Pois bem, o que ocorreu? Vocês me permitam, por favor, dizer que eu concluo que tem muita coisa para falar e não há espaço para contar a história toda. O que aconteceu? As portas se abriram para mim. O que eu levei até 2007, o que eu tensionei até 2007 realizar, plantando igreja, pregando nessa igreja, usando o programa diário de televisão, e não consegui, eu consegui com as manifestações públicas. E aí eu consegui, né? Com a ajuda dessa igreja maravilhosa, em especial dos membros. E aí, portanto, as portas se abriram, passei a entrar em todas as favelas do Rio de Janeiro. Você vê, a gente está hoje pregando no BOP toda quarta-feira, e em contato com toda a imprensa. Eu recebi agora, para vocês terem só 2 pontos recentes, entre um mundo. A revista Vogue ligou para mim essa semana, dizendo que o jornal o Globo me recomendou meu nome para uma matéria que vai ser feita comigo, e tal, como uma personalidade que, vocês me perdoem falar isso, se eu não falar ninguém vai saber, e nós não vamos entender a importância do envolvimento da igreja com justiça social, a fim de que o evangelho seja proclamado. O impacto, né? O impacto, o Tim Keller diz isso. E hoje nós temos uma geração que só vai nos ouvir se nós estivermos envolvidos com causas dessa natureza. Então, a revista Vogue. Eu estou agora no meu celular, com um e-mail enviado pela Consuleza do Canadá, que está querendo conversar comigo. Nós tivemos um encontro semana passada com vários cônsules na despedida do responsável pelo Departamento de Informação Pública da ONU. Ele me chamou para uma reunião no apartamento dele, na Avenida Atlântica, em Copacabana. E ao chegar lá, eu conheci essa consuleza, que me tratou com especial distinção, e após ouvir o que nós estamos falando, dizendo que conhecia o nosso trabalho, parava tudo que é cônsul que entrava na festa, ela parava para me apresentar. Eu conversei com o cônsul eu conversei com o cônsul da Bélgica, o cônsul da Espanha, o cônsul da Alemanha, e vários. Peguei cartão de todo mundo, já mandei e-mail para todo mundo, marcando reunião. E a primeira agenda é com a Consuleza do Canadá. Então, para vocês terem uma ideia, é de uma riqueza imensa o que está sendo feito, né? E muito mais eu poderia falar sobre isso. E nunca preguei o evangelho para tanta gente. E inspirado nessas ações, nas reportagens, um mar de jovens tomou a decisão de ir para as comunidades pobres e fazer missão entre os necessitados. Então, amém, Antônio. Que bênção. Respondeu, acho que muito bem a pergunta do sentido do impacto do seu ministério. Glórias a Deus. Rodrigão, ajuda a gente aí, que é bom que você vai trazer vai complementar muito bem, principalmente o Antônio tem esse trânsito pela justiça social, direitos humanos, questão do pobre, da viúva, e agora você vai enriquecer esse papo aí, trazendo os elementos da transculturalidade, do desafio de falar com outros povos, do desafio de pregar o evangelho de maneira contextualizada, respeitando as culturas. Cara, a gente quer te ouvir. Fala um pouco aí, por favor. Bom, eu queria continuar ouvindo o Antônio. Bom, gente, meu nome é Rodrigo, o Felipe falou, né? Tenho 2 molequinhos, um de 2 e um de 9. O de 2 acaba mais comigo hoje do que o de 9. Eu nasci e fui criado em lar evangélico, me converti antes dos 10 anos, me batizei com os 14, e sempre fui muito apaixonado por missões, né? Cresci ouvindo história da PEC, aquelas histórias, né? Com capítulo, você quer saber? Vem domingo que vem e tal. Minha mãe sempre foi muito apaixonada, e isso ficou no meu coração. No ano de 2000, estava vendo uma crise vocacional, porque eu não sabia se eu ia para o seminário, se eu fazia faculdade. E aí, diferente da orientação que te deram, eu fui conversar com o Valdemiro Timicek, que era o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu falei, pastor, estou em crise, não sei se eu vai. Ele falou, não, meu irmão, faz seminário não, vai fazer faculdade. Eu falei, então tá bom. E aí eu fiz faculdade de publicidade, aumentou ainda mais a minha crise, porque se eu já achava que não servia para muita coisa, agora como publicitário, menos ainda, né? Nunca tinha ouvido ninguém convidar um publicitário para missões.
Me formei em publicidade, ficava naquela crise que eu queria ir para um país não alcançado, mas Deus não me confirmava. E aí uma vez a gente estava fazendo eu era líder de jovens na igreja, a gente estava fazendo um congresso para a juventude, Semana Jovem de Férias, e a gente levou o missionário da MEAP, o Oscar já foi embora. Mas na época era o diretor executivo da Missão Evangélica de Assistência ao Pescador, que é uma agência hoje que tem mais de 30 anos de existência. Na época estava na sua metade aí de idade. E a MEAP ela mapeou o litoral brasileiro todo, de norte a sul, e ela encontrou mais de 2.000 comunidades de pescadores artesanais que não tinha um cristão, uma igreja plantada. E ela trabalhava com foco nessas comunidades. E o Márcio teve a semana inteira compartilhando a vida dele, o ministério dele com os jovens da igreja, a galera ficou pilhada. Mas eu lembro que o material de divulgação da MEAP era muito ruim, o folder era mal diagramado, a logomarca era horrorosa, e eu estava recém-formado, né, na faculdade de publicidade, então estava assim, né, me achando cara, né. E aí eu lembro que eu sentei com ele e falei, cara, legal, o ministério da MEAP é lindo e tal, mas a juventude é muito atraído pelo visual, teu material é muito feio e tal, acho que você podia dar uma investida nisso, né? Sincero, né? Não, calma que fica pior a situação. Aí ele falou assim, então, a gente mal tem grana para enviar um missionário para o campo, quanto menos contratar uma agência de publicidade para fazer nosso material de comunicação. E nenhuma igreja vai querer sustentar um designer para poder fazer a parte de comunicação da MEAP. Então, quem diagramou o folder foi a minha esposa, quem fez a logomarca foi o filho de um missionário. Eu falei, não, tá bonito assim, olhando assim, não tá tão ruim, pela fé, tá? Mas naquela hora foi um soco de Deus assim, porque ele falou assim, cara, você é o quê? E eu falei, eu sou publicitário. Aí eu não era designer, mas eu tinha uma prima que era, e eu sentei com ela, eu falei, Carla, vamos fazer esse material de comunicação da MEAP. Aí a gente fez a logomarca, fez todo o material. E aí ele foi falando para um, foi falando para outro, quando viu, tinha um monte de agência missionária procurando a gente para poder ajudar na área de comunicação. Isso em 2006 a gente fundou a Missão Evangélica Base, que está com o stand lá fora, que vocês conheceram um pouquinho, que é uma agência que mobiliza profissionais para atender a necessidade das organizações missionárias que enviam missionário para o campo. A gente não envia missionário para o campo. E nessa trajetória da base, de 2006 até uns 6, 7 anos atrás, a gente conheceu a AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, é uma associação, foi fundada em 82, naquele boom missionário que a gente teve na década de 80, várias organizações missionárias interdenominacionais foram criadas naquela época, nos anos 80, para enviar missionário brasileiro para fora do país. E aí, naquela época, eles fundaram a AMTB, eram 20 organizações, para eles trabalharem juntos, trocarem experiências e tal, um ajudar o outro. E a MTB, ao longo dos anos, ela veio crescendo, ela deu uma estagnada aí no ano 2000, ficou em torno de 40 organizações, e a coisa de 8 anos para cá, a gente tem tentado ressignificar esse ambiente da associação. Hoje são 86 organizações filiadas, tem 4 finalizando o processo, mais 30 que mandaram para a gente meio com interesse. E a MTB hoje, o foco dela é fazer com que o evangelho chegue aonde ele ainda não chegou. Então é um ambiente colaborativo onde essas organizações elas podem potencializar aquilo que está sendo feito, trocar conhecimento, experiência, evitar duplicação de esforços, tudo com o alvo de alcançar os mais de 7.000 povos que ainda não têm a mensagem do evangelho. Desses 7.000, pelo menos metade são considerados não engajados, tem 0%, não tem nenhum cristão, nenhuma igreja, ninguém que saiba de Jesus para falar para aquela etnia, para aquele povo. Então, hoje, qualquer organização cristã que tenha alguma ação intencional nessa direção pode ser filiada à MTB. A gente tem agências missionárias denominacionais, interdenominacionais, tem igrejas filiadas, tem centros de treinamento, empresas filiadas, como a Ultimato, por exemplo, que publica livros, artigos sobre o desafio da obra missionária. Então, a gente vem trabalhando nesses últimos anos. A MTB funciona com 8 departamentos, a gente tem um departamento na área de pesquisa. Todos os dados que a gente tem hoje sobre o movimento missionário brasileiro mais atual vem do departamento de pesquisa da MTB, o Ronaldo Lidório é o coordenador. Então, no CBM de 2017, agora, que é o Congresso Brasileiro de Missões, que é um evento feito pela MTB, a gente lançou a Força Missionária Brasileira, que é uma pesquisa recente de quantos missionários nós somos em campos transculturais.
A gente tem departamento de cuidado integral do missionário, departamento de missão empresarial, fazedores de tenda, de alianças estratégicas. A gente teve agora um evento no navio da UEM, agora no Porto, que a gente falou sobre os 7 segmentos menos evangelizados no Brasil, né? E a gente tem hoje várias alianças que estão trabalhando para alcançar esses povos. Então, você tem a Aliança Pró-Ribeirinho, são mais de 10 mil comunidades ribeirinhas sem a presença do Evangelho. A gente tem a Aliança Pró-Quilombola, são mais de 2 mil quilombos hoje no Brasil, que não tem um cristão, uma igreja plantada. São mais de 117 etnias indígenas, 122 etnias indígenas que não têm acesso nenhum ao Evangelho. Então, a MTB tem trabalhado e tem focado todo o trabalho dela nessa direção. E em 2011, no CBM, o CBM acontece a cada 3 anos, e no CBM de 2011, no Congresso Brasileiro de Missões, a liderança da MTB começou a pensar na questão dos jovens, porque a gente percebia que o público no Congresso Brasileiro de Missões era um público mais sênior, de líderes, pastores, e a gente não via muitos jovens. E a gente começou a pensar em fazer um congresso para jovens de missões. A gente começou a sentar, conversar, e em 2014 a gente formatou o Vocari, que lá atrás, no início, a ideia era ser um congresso sobre vocação, não tinha a ver com o congresso missionário. A gente ia falar sobre vocação em Cristo, e a gente entendia que dentre as vocações teriam aqueles que seriam vocacionados para a obra missionária, mas a gente ia falar de vocação em Cristo no modo geral. O papel do cristão nesse mundo, né, dentro das esferas da sociedade, dentro da obra missionária. Aí, em 2015, nós fizemos o primeiro evento, que o Antônio foi um dos preletores. A gente tinha mais ou menos 700 jovens de uns 15 estados diferentes do Brasil. A gente fez na Unicesumar, que é uma universidade privada lá em Maringá. E aí a ideia era só desafiar o jovem a viver a vocação dele. E aí, quando terminou o evento, a gente lembra assim a devolutiva deles era legal. A gente entendeu que a gente tem uma vocação, que Deus nos chamou com um propósito, com uma missão. Mas e agora? O que a gente faz? E a gente começou a entender que o projeto de Deus para o Vocari não era só um evento, mas era começar um movimento de despertamento vocacional entre a juventude cristã, para que o jovem não só entendesse a sua vocação, mas de alguma maneira a gente, como movimento, ajudasse ele a se conectar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E uma experiência que marcou muito a gente foi em 2017. A gente tinha 1.300 jovens agora, lá em Maringá, na Unicesumar. A gente faz o evento dentro do campus dessa universidade. E a abertura do evento a gente fez com um vídeo, e o vídeo interagia com os jovens. Aí o vídeo começou a fazer pergunta para a galera. E as perguntas no início eram engraçadas, o pessoal ria, mas depois começou a ficar mais sério, né? E eu lembro como se fosse hoje que a última pergunta que o vídeo fez foi: você já pensou em algum momento tirar sua própria vida? E de 1.300 jovens cristãos num evento para descobrir a sua vocação, pelo menos uns 400 levantaram a mão que já tinham pensado em tirar sua própria vida. Então, para a gente, aquilo ali foi uma amostra do que Deus estava querendo para a gente. A gente, como movimento, a gente quer que a juventude cristã entenda os chamados, entenda que ela é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, por um propósito, por um chamado que Ele nos chamou. Que a vida dela é preciosa, a gente não quer ver mais jovens perdendo a sua vida porque o diabo está falando outra coisa para elas que não é o que a Bíblia está falando. Então a gente está aí, esse ano a gente completou 5 anos e um ciclo do Movimento Vocari. O evento nacional nosso acontecia anualmente, a partir desse ano é bianual, então o próximo é em 2021. E nesses anos em que não tiver o nacional, a gente está investindo em eventos regionais que a gente chama de Vocari Experience, né? A gente teve agora um em João Pessoa, tinham 700 jovens de 7 cidades ali do sertão, do Nordeste, e é muito legal ver assim, jovens chegando e ouvindo, participando, interagindo e saindo de lá, assim, eu entendi o que Deus quer para a minha vida. Então, esse é o que a gente tem feito, é o que a gente tem batalhado aí para estar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Vamos continuar nesse papo que está só esquentando. E de respeito à vocação, Antônio, a gente continuando nessa vibe aí, falando na linguagem da galera jovem, né? Alguns vão me entender. Quem está na minha idade mais para cima pode ser que fique meio perdido, mas ela me entende, não entende vibe? Entende. Então vamos continuar nessa vibe. Falando de vocação e falando de ser nação santa, né? Sacerdócio,
eleito por Deus. Você acha, Antônio, que a igreja brasileira hoje, ela tem compreendido a sua atuação de misericórdia, as suas ações, as suas obras, de forma bem conectada com aquilo que a Bíblia fala que é, quem ela é, quem os cristãos são? Quer dizer, essa visão dicotômica, ela foi superada? Ou a igreja, os cristãos ainda veem de uma forma a vida com Deus e outra coisa é a vida no dia a dia, no mundo? Você acha que tem é compreendido isso de uma forma integral ou ainda é muito fragmentada? Como é que você vê isso? O John Stott, num dos seus livros, ele se dedica ao trabalho de responder a seguinte questão: qual é a causa do não envolvimento dos cristãos do século XX com as questões de natureza político-social? Ele atribui a dois fatores. Primeiro, um certo desencanto com relação a essas questões em razão das duas guerras mundiais, que levaram muitos a compreender que alguma coisa de equivocada, profundamente equivocada dentro dos seres humanos. E que a solução dos nossos problemas não consiste apenas na dimensão política da vida. Ele enfatiza também a reação dos conservadores ao liberalismo teológico. O liberalismo teológico ganha corpo no final do século XIX, como resultado do iluminismo. Os pastores, preocupados de se desconectarem da cultura, passaram a eliminar das Sagradas Escrituras, consequentemente da sua pregação, aquilo que eles julgavam que afastaria do contato com a igreja homens e mulheres que estavam sob o impacto daquela cultura. E aí então, o que ocorreu? Desmitologizaram a Bíblia, segundo eles, saíram em busca do chamado Jesus histórico, e numa era caracterizada por cientificismo radical, um Jesus que operou milagres é uma aberração. Então, o Cristo verdadeiro não andou por sobre as águas, não multiplicou pães, não ressuscitou mortos. E é claro, com a perda, portanto, da compreensão que a igreja é chamada para pregar o Evangelho, essas pessoas perderam de vista toda a ideia de um juízo final, de uma segunda vinda de Cristo, de uma separação no final dos tempos entre os que se reconciliaram com Deus e os que se mantiveram em estado de rebelião. Eles passaram a se dedicar às questões de natureza político-social. Quando o movimento evangélico, os conservadores viram isso, disseram o seguinte: olha, nós temos que lutar pela Bíblia. Havia coisa bonita no movimento. Nós temos que lutar pela inspiração das Sagradas Escrituras, lutar pela proclamação do Cristo real, o Cristo bíblico, que opera milagres, que operou milagres, que ressuscitou literalmente dentre os mortos, e nos dedicarmos ao trabalho evangelístico. Olha o que essa gente está fazendo, o estrago está produzindo, isso vai esvaziar a igreja. Esse não é o nosso chamado. O problema se aprofunda, aqui entra eu. Quando a Europa e os Estados Unidos, a Europa em razão do Plano Marshall, e os Estados Unidos em razão do estado de bem-estar social criado por Roosevelt, alcançam padrões de vida jamais imaginados pela espécie humana. Então, no meu modo de entender, a elaboração teológica passou a ser feita por pregadores de estômago cheio, de homens que
deixaram de ter o contato com a miséria. Em conexão a isso, é essa gente que vem pregar no nosso país. Em geral, nos nossos congressos, os preletores principais são preletores norte-americanos, que vêm com sua pauta, e que não é a pauta, em geral, da justiça social. E por que não é? Porque o John Piper, o Bill Hybels, ou aquele da Igreja com Propósito, o Rick Warren, do caminho da casa deles para a igreja, eles não cruzam 5 favelas como eu cruzo. Duvido que John Piper alguma vez recebeu o telefonema de dentro de uma favela, 10 horas da noite, para fazer mediação entre morador e policial, em razão de um policial ter matado um senhor de idade sem envolvimento com crime, e da comunidade ameaçando meter fogo na UPP. E aí, sendo assim, você tem uma igreja como a nossa. Isso é sintomático. É sintomático, por exemplo, a senha para um candidato a cargo público ganhar a eleição entre nós é ele falar sobre o tema do aborto e do homossexualismo. Ele pode ignorar a pauta da desigualdade social, não fazer menção do drama do sertanejo, do morador de favela ou dos ribeirinhos do Amazonas. Aí eu pergunto, como que a igreja pode apoiar um candidato que não fala sobre violação de direito, que não tem nada a dizer sobre os cerca de 700 mil brasileiros que encontram-se sob a custódia do nosso Estado, vivendo em regime de campo de concentração, dos quais 40% não foram ainda julgados pela justiça? E aí nós temos essa igreja que se encontra aí. Uma igreja alheia a essas questões e que, quando com elas se envolve, o faz na perspectiva da filantropia, julgando que entregar cesta básica na comunidade, fazer o que nós fizemos semana passada, coletar brinquedo para o Dia das Crianças do Complexo do Alemão, que isto basta. Não basta. Porque se o nosso amor for consistente, for verdadeiro, for encarnado, nós vamos ter que lidar com questões de natureza política. Teremos que fazer perguntas para essa cultura. Eu, nos últimos dias, e aqui eu concluo, porque você também me passa um tema como esse, que a coisa fica aqui o dia inteiro falando, sabe? Eu tenho procurado entender a apatia da igreja. Por que a dificuldade? Por que eu encontrei nos últimos anos dificuldade na igreja onde eu sou pastor? Por quê? Por que dificuldade de falar sobre esses temas? Por que não investimos nesse campo de atividade ministerial? De uns meses para cá eu parei de estudar teologia e me dediquei a estudar a história de Portugal, a história do Brasil. Então li História de Portugal, reli Casagrande Senzala, estou lendo Raízes do Brasil, acabei de ler a Cidadania do Brasil, de José Murilo de Carvalho, que eu recomendo para todos vocês. Li a Biografia do Brasil, escrita pela Lilian Schwartz. Estou terminando de ler O Autoritarismo no Brasil, da mesma autora. Lendo Fernando Henrique Cardoso, lendo Caio Prado, mergulhando em todos eles. Florestan Fernandes e Raimundo Faoro. E a conclusão que eu cheguei é que o regime da escravidão está dentro de nós. Esses 300 anos de retirada de africano da África para o nosso país, que representou o tráfico de 5 milhões de seres humanos. E 5 milhões de seres humanos, veja só, que corresponde a 40% do total do tráfico de escravos do mundo.
sendo o Brasil o último país cristão, supostamente cristão, a abolir a escravidão. E quando fizemos, ninguém pensou em termos de políticas públicas para os negros. Por isso as nossas favelas e as nossas prisões têm cor. E esses 5 milhões, engana-se quem pensa que eles vieram para trabalhar apenas para o senhor do engenho. Isso é uma ilusão. Que a única função deles foi ser encaminhados para trabalhar nas nossas lavouras ou nas minas de diamante, ouro, das Minas Gerais. Nada disso. O alfaiate tinha escravo, o açougueiro, o próprio negro que havia encontrado a sua liberdade também tinha escravo chamado liberto. Gente, eu estou falando de uma história que é da geração dos nossos bisavós. Eu estou falando de algo que terminou há 130 anos. Mas, Antônio, como é que você pode dizer que está presente na cultura? Amigo, meu irmão, olha para Ipanema, o morador de Ipanema olhando para o Cantagalo. Olha para o morador de São Conrado olhando para a Rocinha. Olha para o morador da Barra da Tijuca, a 10 minutos da Cidade de Deus. Em suma, gente, o pau pode quebrar na senzala desde que tudo esteja bem na casa grande. Imagine 5 crianças mortas por tiro de fuzil no Barra Shopping, na Serdambetiba, no Nova Ipanema. O que aconteceria com o Rio de Janeiro, com a Barra da Tijuca? Nós estamos com 5 meninos e meninas que foram mortos em operação policial. No caso da Ágata, a mãe não pôde doar os órgãos devido à devastação do projétil que atingiu seu corpo. Um tiro de fuzil. Tiro de fuzil. Com 20 policiais indo no hospital para pegar o projétil. O que só não conseguiram fazer porque os funcionários resistiram à intenção de ocultar um crime praticado. Gente, olhe para o quartinho de empregada, olhe para o elevador de serviço, olhe para a frase, você sabe com quem você está falando? São traços da nossa cultura. Nós convivemos com pecados endêmicos, históricos, que nenhuma nação desenvolvida conseguiria viver. E eu tenho para mim que a pregação que hoje está presente em nossas igrejas não tem sido poderosa o suficiente para salvar o brasileiro do Brasil e para fazer com que esse passado deixe de fazer parte da nossa vida. Por isso, tantos crentes omissos. Olhe para que os evangélicos escrevem nas redes sociais. Esses dias, uma jornalista do jornal Dia falou que foi ler uma matéria envolvendo o Rio de Paz, foi ler o comentário dos online. Ela falou para mim, recentemente, Antônio, eu fiquei horrorizada com o que as pessoas estão escrevendo. Horrorizada. Uma criança morre e simplesmente as pessoas dizem que não se faz omelete sem quebrar ovos. Eu só quero que você me responda uma pergunta. E se o ovo quebrado for seu filho? Falar do Antônio provoca a gente, né? Ele estava falando e eu estava pensando aqui, Rodrigo, principalmente no trânsito que você faz, no espectro que você caminha, que muitas das vezes a gente está trabalhando a questão da evangelização em outras culturas, de maneira a confrontar a cultura receptora naquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, e permanecendo aquilo que não confronta a palavra de Deus, não está de encontro. Porém, a gente, talvez na minha concepção, a gente para pensar pouco na nossa própria cultura, o que não está de acordo com a palavra de Deus para mudar, né? E o Antônio falou sobre isso, uma cultura, né? E aí, nessa conversa, o Rodrigo, eu já vou
vou começar a mesclar algumas perguntas, porque já viu que a gente tem dois graúdos aqui, então eles falam com muito conteúdo. Então a gente vai ter oportunidade de fazer poucas perguntas. Então eu já estou lendo algumas perguntas que vocês estão mandando e vou começar a mesclar um pouco aqui. Falando nisso, e nessa esteira ainda, como é que você vê, Antônio, o Rodrigo, como é que você vê, Rodrigo, a juventude hoje, os seus principais desafios hoje, os seus pontos fortes diante do desafio missionário que existe para a igreja brasileira? Como é que você tem visto, se a juventude hoje ela está conseguindo dialogar bem essa questão da vida dela e aquilo que Deus quer que ela faça? Você percebe isso na juventude que tem sido atendida, que está passando pelo movimento Vocário de alguma maneira? Elas conseguem integrar isso bem ou isso ainda é muito separado? E outra coisa que eu já, junto com essa, como as organizações estão trabalhando para que juntas elas possam ajudar esse jovem a chegar aonde Deus tem direcionado chegar? As organizações, eu digo igreja local, agência e tal. Responde, por gentileza. Não, o que eu percebo é que a gente está vivendo uma época em que essa geração, esses jovens, eles estão desesperados por um sentido na vida, né? Essa quantidade de suicídio, enfim, quando você passa numa festa como... Eu moro em Vargem Grande, ali é uma região de muito sítio, né? E ali tem muita rave ali. E você chegar, às vezes, um domingo de manhã, a gente está saindo, e às vezes 7 horas da manhã, e você vê o jovem na padaria tomando cachaça, e você viu que ele passou a noite toda bebendo e coisa. Então, o que a gente percebe é que é uma geração que tá buscando alguma coisa que dê sentido para a vida dela. E dentro do meio evangélico, isso não muda. No Vocário a gente tem experimentado isso, assim, quantos jovens que estão querendo encontrar uma causa pela qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Mas eu acho que assim, o maior desafio para essa geração, eu acho que para todas, mas para essa, porque eu acho que a tecnologia ela tornou, aumentou o grau de dificuldade, é o relacionamento com Deus, não tem jeito. Eu estava ontem falando para um grupo de jovens que está fazendo um programa sobre liderança, e não adianta. Para o jovem poder ter essa consciência social, poder amar o próximo, se indignar com a violência, com a injustiça, com todo esse caos que a gente está vivendo, ele tem que experimentar um pouco do coração de Deus, relacionamento com Deus. Quando queima no coração dele, aquilo que queima no coração do Pai. Se a gente não tem relacionamento com Deus, dificilmente a gente vai ter esse amor pelo outro, pelo próximo, né? A gente está inserido numa sociedade que te leva a pensar o tempo todo só em você. O que importa é você ser feliz, o que importa é o que você acha, o que você quer, os outros que se dane. O evangelho ele é contracultural, ele é subversivo nesse sentido, né? Ele fala, não, primeiro amar a Deus e segundo amar ao próximo. Tem muito mais a ver com dar do que receber. O evangelho não é receber. Então, e aí a gente vai olhar o nível de espiritualidade. E essa questão mesmo do envolvimento político e tal, você, num país que nós somos 40 milhões de evangélicos, a gente achar que vai ser um governante que vai mudar essa nação. Não vai. O que vai mudar essa nação são 40 milhões de discípulos de Jesus que vivem o evangelho genuíno e que lutam pela causa de Cristo. É isso que vai mudar, é isso que vai mudar tudo. A igreja de Cristo tem muito mais poder, porque esse poder que ela tem não é dela, mas é dado por Deus para ser sal da terra e luz do mundo, botar ordem no mundo que está em desordem. Agora, esse negócio só acontece se a gente estiver conectado à videira. A Bíblia vai falar, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês podem fazer muita coisa. Se vocês não tiverem, vocês não podem fazer nada. E o que acontece é que a gente tem 40 milhões de evangélicos que acham que podem fazer sem ter essa intimidade profunda e pessoal com Cristo. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, porque relacionamento com Deus envolve tempo, envolve caminhada. E numa sociedade em que você está o tempo todo fazendo alguma coisa, você acorda, a primeira coisa que você faz é ligar o celular. Aí você vai ver as mensagens no WhatsApp, você começa a responder. Quando vê, você está se arrumando para ir para o trabalho, para a escola, você não escovou o dente, ou não comeu direito, então você não largou o celular.
E aí você fala que para você ter uma vida de relacionamento com Deus, você tem que ter tempo não só para ler a Bíblia, mas para meditar, para estudar, uma vida de oração. Aonde que você encaixa isso na agenda de hoje? Então, falar da luta pelos direitos humanos, de uma igreja que não consegue conceber a realidade que a gente está vivendo, falar de amor pelos povos não alcançados, por mais de 7 mil de culturas, etnias, raças, que não podem adorar ao Cordeiro, que não conhece o único e verdadeiro Senhor da vida deles, ele só vai ter essa percepção se ele tiver relacionamento com Deus. Não adianta. O Antônio pode sentar e tentar constranger a pessoa ao máximo. Ele pode até, num primeiro momento, mobilizar esse cara pela consciência pesada dele. Mas ele só vai conseguir, de fato, envolver o cara e fazer o cara, a partir da vida dele, transformar a realidade dele, se ele tiver relacionamento com Deus. Não tem jeito. É relacionamento pessoal. Eu acho que esse é o maior desafio para a geração que o Vocari está querendo alcançar, mas esse é o maior desafio para todas as outras. É o maior desafio para a minha também. Porque, principalmente a gente que está envolvido no ministério, a gente acha que porque está envolvido no ministério, a gente não precisa dedicar tempo para isso, porque, afinal de contas, eu estou fazendo para Deus. E aí é onde que a gente se arrebenta, porque a gente começa a fazer alguma coisa que não foi o que Deus pediu para a gente fazer. Porque é relacionamento, é conectado na videira, não tem jeito. E aí a gente olha para a vida de Jesus e vê Jesus, que era Deus, separava tempo para conversar com o Pai, para orar, para falar. Por que eu, que não sou Deus, que estou longe de ser, acho que eu consigo fazer sozinho, sem ter tempo de relacionamento? Então eu acho que esse é o maior desafio. Se a gente tiver crentes em Jesus Cristo, discípulos de Jesus, que vivam o Evangelho de forma genuína, que amam a Deus e têm um relacionamento profundo e pessoal com Cristo, o desafio do Antônio, o desafio da MTB, isso aí é pinto, isso aí é consequência. Porque esse evangelho ele vai causar esse burburinho dentro do coração do indivíduo, não tem jeito. Ele vai ser um subversivo por natureza, ele não vai conseguir se conter dentro dele. Ótimo, Rodrigo. E você tem visto as organizações, aquela segunda pergunta, conseguido trabalhar de forma complementar para atender esse interesse do jovem de fazer algo? Cara, eu vejo que elas estão começando a se mexer porque elas estão percebendo que o perfil do missionário de hoje é completamente diferente da década de 80. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho esse perfil, você pega a primeira geração de missionários brasileiros, que a gente chama que era a geração baby boomers, né, que saíram, são filhos da Segunda Guerra, eram crentes que iam para o campo transcultural para morrer no campo. Ele não tinha perspectiva de voltar, ele estava indo porque ele entendia o chamado de Deus e pronto. Ele estava largando tudo, ele não tinha consciência, ele não tinha expectativa de um dia voltar. A geração de hoje é completamente diferente. Se você for ver a história, aí você tem a geração dos hippies, isso aí tudo foi influenciando também na geração de missionários. A geração hoje, a geração Y, a geração Z, os milênios, os milenais e tal, é uma geração muito imediatista, é uma geração que está pensando no campo não para ficar eternamente, mas para ficar um período da vida dela e depois voltar. Então, é uma geração autodidata no sentido de que ela tem acesso a qualquer tipo de informação. Então, ele quer saber de um assunto, ele entra no Google, ele pesquisa, ele pode ter aula com os maiores especialistas do mundo numa videoconferência. Então, é diferente. É uma geração que não lida muito bem com hierarquia, não dá, ela pensa muito mais horizontal do que vertical, então ela não quer só receber ordem, ela quer se sentir parte de algo, ela quer contribuir para alguma coisa, ela quer ser ouvida. Então, as agências elas estão correndo atrás disso. Agora, existe um desafio grande. A gente fez um evento do Vocari também no mesmo final de semana da MTB, no navio da UEM, né? E a gente estava falando sobre profissionais no reino. Aí a gente fez um painel e um jovem levantou a mão perguntando, e aí a pergunta dele era mais ou menos isso. Ele falou assim, porque eu tenho chamado para ir para missões, para um povo não alcançado, mas eu já procurei 5 agências missionárias, ninguém quer me enviar, todas elas querem que eu faça um processo que vai demorar 1 ano, 2 anos, que eu fique muito tempo, mas eu quero ir agora, e como é que eu lido com isso para eu não poder ficar desanimado, porque Deus quer que eu vá e tal. Então, assim, eu olhei para ele, eu falei, cara,
a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: antes de Deus fazer qualquer coisa através de você, Ele vai fazer em você. Então, esse processo é um processo de Deus na sua vida. Quando você fala de evangelizar o teu vizinho, é uma coisa. Quando você fala de evangelizar um povo tribal na Papua Nova Guiné, é um nível de complexidade que exige de você preparo, treinamento, um aperfeiçoamento técnico muito grande. Então, isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Você precisa aprender a língua. Então, assim, na melhor das hipóteses, você vai começar a dialogar com o povo, com a etnia, depois do 4º ano. Quando você fala de tradução da Bíblia, é 10, 15, 20 anos no processo de tradução da Bíblia. Então, não é assim. Então, a gente tem esse lado. Quando se fala em missões transculturais, eu estou falando de uma complexidade que exige um tempo mínimo de preparo para a pessoa poder ser efetiva no campo. Senão ele pode ir, acontece igual aquele jovem que foi morto dentro de uma tribo lá, que ele falou que Jesus mandou ele ir, ele pegou, foi e os caras mataram ele. Daquela experiência, muita gente falou muita coisa. O amor do jovem incondicional em ir, eu acho que é o que a gente tem que guardar, mas eu tenho para mim que ele não precisava ter morrido. Se ele se preocupasse primeiro em se preocupar, conhecer a cultura, se preparar para ir, fazer o processo. Pode ser que depois ele morreria do mesmo jeito, mas o que a gente vê é um pouco disso. Muitos desses jovens são muito românticos quando se falam em missões transculturais, né? Então, acho que não, vou chegar lá, vou distribuir folheto e está tudo bem. E não é. Por outro lado, você tem agências missionárias que ainda trabalham no mesmo modelo que trabalhavam na década de 80. Então, elas precisam hoje rever constantemente os seus processos de seleção, seus processos de treinamento. Eu acho que a tecnologia permite com que você encurta algumas coisas, mas é um equilíbrio. Eu acho que não vai ser nem da forma imediata, como às vezes essa geração mais jovem tem expectativa que seja, e eu acho que pode melhorar, pode ser menos demorado do que em alguns casos tem sido. Então, o que a gente vê hoje, dentro das organizações, é um grupo de agências que ainda estão trabalhando nessa mentalidade de 40 anos atrás, e que a liderança ainda é a mesma liderança e que ainda tem dificuldade de passar o bastão, mas você vê um outro grupo de organizações que estão tentando se modernizar, aperfeiçoar os processos, botar mais uma liderança mais jovem para entender um pouquinho a cabeça desse pessoal e tal. Então, a gente está vivendo aí num momento, eu acho que, um processo para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva. Bom, legal, Rodrigo. Eu vou pedir assim, muito amor por mim, de vocês, que eu tenho muitas perguntas que eu não pude selecionar ainda, porque são perguntas muito específicas que acaba que vai abordar muito a ênfase do conteúdo do Antônio, ou muito na ênfase do Rodrigo, e como a gente tem pouco tempo, eu escolhi e mesclei perguntas que eu pudesse trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Mas eu me comprometo, quem não é aqui da igreja, eu me comprometo a mandar as perguntas direcionadas para o Antônio, para ele, e as que são do Rodrigo, o pessoal aqui da igreja, eu mando para o Rodrigo. E quem for jovem, participe do grupo Jovens Missionários, porque senão não vou mandar nenhuma pergunta para o Rodrigo. Tá bom? Gente, eu vou caminhando para o final, eu vou fazer 2 perguntas aqui para eles, e eles vão agora poder dar continuidade e poder construir o raciocínio deles. Uma eu vou fazer, até porque se repetiu lá na tarde e repetiu agora, não sei se foi a mesma pessoa, mas o Bruno mandou uma pergunta sobre, e aí eu pergunto para os dois, nos ambientes em que vocês transitam tanto, e sobretudo ambientes evangélicos, no espectro evangélico, por que a gente fala tão pouco de sustentabilidade? Por que a gente fala tão pouco de cuidar do mundo onde a gente vive? Então, isso é uma inquietação que o Bruno trouxe para a gente na pergunta. E junto com isso, eu queria, por gentileza, pedir a vocês que vocês dissessem qual a expectativa de vocês dois para a igreja brasileira, em curto prazo. Igreja brasileira, eu digo a igreja como um todo, a igreja local, a agência, a organização. Qual é a expectativa que você tem para a igreja brasileira em curto prazo? Bom, com relação à questão do não envolvimento da igreja com o tema da sustentabilidade, me parece que ele está inserido dentro daquilo que eu falei
na resposta à pergunta anterior. Há um pessimismo histórico arraigado na cultura das igrejas evangélicas. O raciocínio é o seguinte: esse mundo é um Titanic que está afundando. Não há mais esperança para ele. A nós nos cabe pregar a mensagem da salvação para os que perecem. Contudo, esse pessimismo é injustificável, uma vez que, sob vários aspectos, nós vivemos uma vida muito melhor do que a que foi vivida pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Em pensar que a mulher, por exemplo, só pôde votar a partir de 1930 nesse país. Em pensar que pessoas morriam por motivos banais no mundo sem sabonete, por exemplo. Vivíamos num mundo sem penicilina. Vivíamos também em nações para as quais havia até a base teológica para justificar o absolutismo. Fenômeno, portanto, da democracia é algo recente na história da humanidade. Nós nunca encontramos nada melhor do que a divisão tripartite de poder. Poder legislativo, executivo, judiciário, sufrágio universal, liberdade de imprensa, direitos humanos. Talvez vocês considerem aqui que eu vou pecar no que eu vou dizer, economia de mercado. Olha aí as prateleiras. Erradicamos a ameaça da fome. Hoje pessoas só morrem de fome porque nós somos muito egoístas, indiferentes, mas não por falta de recursos. Então esse pessimismo é injustificável. Agora, soma-se a esse pessimismo escatológico tão presente no Brasil em razão da versão de cristianismo que entrou aqui, que é a versão mais infantil de toda a história do cristianismo. O cristianismo que entrou no Brasil é um cristianismo que, quando a pessoa se converte, ela para onde começou. Em geral, não avança na vida cristã. Você não vê essa mesma pessoa alcançando a chamada estatura de Cristo. Agora, não podemos nos esquecer do fato de que os pastores, em geral, sonham com a mega church. Então, a meta é alcançar 1.000, 2.000, sei lá, 5.000 membros, ter uma baita de uma estrutura e o discurso da sustentabilidade, ele faz com que pessoas percam o foco. E qual é o foco? O foco é você identificar a prática do cristianismo como algo estritamente relacionado ao templo, à vida da igreja local. Por isso, nós não temos no nosso conceito de santidade de vida a marca da presença de um espírito público. São poucos os ativistas sociais, os defensores de direitos humanos. Vocês percebam, por exemplo, que a nossa igreja não tem pessoas perseguidas pela justiça. Quantos cristãos vocês conhecem que estão precisando de coragem para viver o cristianismo no Brasil, em razão das denúncias que têm feito? E vocês conhecem algum país que, em condição de competir com o nosso, em termos de desigualdade social, de violação de direito, da prática de abuso de autoridade? Então, por isso, nós não estamos aí unidos com a Organização das Nações Unidas para lutar por essas metas de cujo cumprimento depende a preservação da espécie humana. Expectativa com relação à igreja?
A igreja escreveu, do ano passado para cá, a página mais triste da sua história. Ao dar apoio efusivo, acrítico, institucional a um homem que aprova a tortura, que celebra o regime militar. O voto não foi com o rosto vermelho, envergonhado. Os que votaram não foram para as redes sociais dizer: estou votando apesar de não concordar em ele dizer que uma mulher, uma parlamentar brasileira, de tão feia que é, não merece ser estuprada por ele. Que a verba que ele recebia para auxílio moradia era usada para ele manter um apartamento em Angra dos Reis. Não vou usar as palavras que ele usou que me constrangem. Mas para manter intercurso sexual com mulheres. Um homem que diz abertamente: eu tenho como meta de campanha botar uma pistola na cintura de cada brasileiro. Eu vou morrer dizendo que a igreja pisou no evangelho, cuspiu na cruz, que criou uma barreira que está no campo do milagre de ser removida para milhões de brasileiros se imaginarem aqui, que tomaram nojo de nós. Repulsa. Como é que você sabe? Eu não sou pastor com a vida cravada na igreja local. Circulo o mundo. Subo, desço, morro, estou em contato com a imprensa do Brasil, converso com jornalistas, movimentos sociais, prego em praticamente todas as denominações, com exceção da Universal. Estou ouvindo. Talvez você esteja dizendo: mas Antônio, a sua avaliação está errada. Ok, mas eu tenho um dado objetivo ou dois ali a apresentar. Número 1, milhões de evangélicos estão escandalizados. Pergunte aqui para os universitários: como é que é a vida hoje numa universidade brasileira para o cristão? Está fácil? Péssimo. Segundo lugar, a quantidade de evangélicos que tomaram horror à igreja, e alguns dos nossos jovens mais brilhantes. Eu estou dizendo que não há que todos que votaram não eram evangélicos, não amavam a Cristo. Eu tenho pessoas do meu relacionamento íntimo que fizeram essa escolha, tenho respeito por ela, jamais chegaria a esse ponto, e não vejo essa escolha que eu jamais faria como motivo para a ruptura da comunhão. Mas, por favor, não peça de mim, em nome de amizade que for, até amizade pelos meus filhos, que eu deixe que a mensagem de Jesus Cristo seja associada a esse homem. E nós temos agora uma batalha que a igreja dos Estados Unidos, os americanos já perderam há muito tempo. Desde que a igreja começou a se envolver com George Bush, com política, escolher o partido republicano, assumiu uma bandeira. Esses dias foi falado isso para mim por um missionário americano que passou aqui pelo Brasil, que voltou para os Estados Unidos. Ele disse o seguinte: isso fechou a porta para milhões de americanos, em especial jovens. Estamos, portanto, diante de uma conta que já estamos pagando, e se esse governo afundar, não há instituição que vai apanhar mais no Brasil do que a igreja evangélica. Perco tudo, perco igreja, perco família, perco amizade, não sou mais convidado para pregar em igrejas, em congressos, meus livros não vendem. Pode restar 5 membros da minha igreja, mas vou continuar dizendo: por favor, não envolva a mensagem de Jesus Cristo nisso. Não envolva o evangelho do meu Salvador. Pode parecer que eu estou sendo piegas, mas é isso que eu sinto. É isso que vou morrer dizendo, e me parece que nós agora estamos diante de um mega desafio, que é de reconquistar a alma do brasileiro. E nesse sentido, é de fundamental importância que ocorra
nesse país, através das nossas vidas, alguma espécie de obra que nos deu o direito de ser ouvido pelo brasileiro. Alguma espécie de obra que mostre que nós cremos no que dizemos crer. Alguma espécie de obra que faça o brasileiro parar para ouvir a igreja. É um dano monumental que correu o planeta. No planeta está sendo dito que 73% dos evangélicos votaram nele no primeiro turno. Eu dou glória a Jesus por fazer parte daqueles que hoje dão direito de qualquer jovem evangélico de numa universidade dizer: pera lá, professor, não houve unanimidade. Isso, eu diria o seguinte, que os que se posicionaram, não vou dizer que são melhores do que os demais, porque pessoas boas, de bom coração, podem não ver as coisas. Mas essa gente tem que ser abraçada por nós. E eu vou lhes dizer por quê. Porque eu estou sofrendo na pele. A coerção evangélica é cruel. O que estão fazendo comigo nessa nação, não estou falando em tom de murmuração, porque eu sinto uma coisa doce dentro de mim, fruto da paz de consciência, que não permitiu que eu tivesse uma noite de insônia. Eu não fiquei uma noite sem dormir durante todo esse processo. Agora, me chamar de esquerdopata, filho de Belial, falso profeta, vergonha para a igreja. Esses dias, um pastor que plantou uma igreja com dinheiro dessa igreja, que foi mantido por esta igreja durante 13 anos, escreveu nas redes sociais, sem me dar um telefonema, e conversar comigo para me ajudar a ser um homem melhor. Ele disse: quem te viu e quem te vê. Vocês me perdoem dizer. Eu subindo e descendo morro, fugindo de bala perdida, sofrendo ameaça de morte, marido de uma só mulher, me mostra que uma moça da igreja que tenha sido desrespeitada por mim, sendo membro de uma igreja que elege os seus oficiais, com uma administração financeira absolutamente transparente, que é submetida anualmente a uma auditoria. Eu não sou bispo dessa igreja. Ano passado eu fui eleito por essa igreja. Prego expositivamente as Sagradas Escrituras, verso por verso. E sofro esse massacre. Imagine os pequeninos. Imagine os jovens que estão na ponta. O presidente de juventude, de mocidade, professor de escola dominical. São pessoas que não têm mais espaço nas nossas igrejas. E essa gente cumpriu uma função de valor incalculável nesse atual contexto da história da nossa igreja. Repito, que é de dar o direito do cristão evangélico brasileiro dizer: não houve unanimidade. Tivemos entre nós quem divergisse. E diante do que pode acontecer com esse país, isso é de um valor que não tem tamanho. Porque se fosse em bloco, com todos pensando a mesma coisa, com o mesmo discurso, e celebrando a mesma ideologia, meus amados irmãos, nós viveríamos algo pior do que ser colocado na cruz por causa de Cristo, que é o sal perder o sabor e ser pisado pelos homens. Obrigado, Antônio. Amém, né? Obrigado pelas tuas palavras. Sempre provoca muita gente isso.
mas esse é bom porque é sincero, vem do coração. Eu pensei aqui, quando eu estava te ouvindo, eu pensei tem um programa que o Tais faz agora de provocações, né? Ele fala assim, ele fala para o final, o que é a vida? Aí a pessoa, aí ele pergunta de novo, o que é a vida? Quase que eu pergunto para você, qual a expectativa? De novo, para ver se mais... Olha, a minha esperança... Não, aí vamos falar para não dizer que eu não falei de flores. A minha esperança é o seguinte, que vai haver um mega arrependimento. Que pastores virão a público dizer, eu não tinha o direito de parar o culto de adoração para fazer campanha. Foi uma iniquidade todo mundo gritar mito, mito, mito durante o culto de adoração a Jesus Cristo. Eu quero pedir perdão pelo que fiz. E aí um quebrantamento geral. Essa igreja nunca mais cair no mesmo laço. Qual é o laço? Escolher um partido. Qual é o partido de Jesus? E que igreja que pode fazer essa opção em nome dos seus membros, dada a diversidade que há entre nós? Então, havendo esse quebrantamento, como esse Deus, para muitos é irritantemente misericordioso, vai derramar o Espírito sobre essa igreja, e ela se transformará finalmente em luz para as nações. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu para você pensar, amigo? Faço minhas palavras dele, ponto. Eu vou repetir para você a pergunta, vai ficar mais fácil. Meu irmão, a gente quer saber o seguinte agora. Primeiro, se você, no meio que você transita, se você tem essa sensação também de que não há um interesse em discutir a sustentabilidade, não há interesse em discutir o cuidado do mundo. E junto com essa resposta, você já coloca qual é a tua expectativa principalmente diante da tua experiência. É isso que a gente quer ouvir de você. Diante da tua experiência, do que você está vivendo hoje, do que você viveu, que você está nesse caminhado, eu te conheço há muito tempo, você está há muitos anos caminhando no movimento missionário com o movimento missionário brasileiro, a tua experiência, tudo que está acontecendo hoje, na posição que você tem exercido, qual é a tua expectativa para a igreja brasileira em curto prazo? Então, com relação à sustentabilidade, eu vou falar no evangelho que eu acredito. É um evangelho que reconcilia todas as coisas, inclusive a natureza, né? Isso. Eu acho que todo cristão deveria ser o primeiro a querer cuidar da natureza criada pelo Deus que criou, como criaturas à imagem e semelhança de Deus. Então, deveria ser algo natural nosso. O cuidado com a natureza, o governo dela, enfim. Agora, por que não é falado dentro das igrejas? Eu acho que a gente vive de momentos, assim, do que está na moda, né? Então, hoje o que se fala dentro é essa polarização política. O assunto que está em voga é o papel do cristão na política. Já foram outros assuntos e de fato, assim, a gente caminhou por exemplo, dentro da MTB, dentro do ambiente missionário, a gente tem algumas organizações que trabalham a questão da consciência ambiental, e sempre foi um tema que, assim, não tem muito o que discutir, é o papel do cristão e ponto. O porquê que a gente não dá tanta ênfase, não sei responder. Não sei responder. Talvez porque a gente acabe dando ênfase naquilo que está mais visível, ou que chama mais atenção, ou que dá mais ibope. Não sei. Mas que a igreja poderia fazer muito mais nessa área, que ela poderia ser... A grande verdade é o seguinte, a gente está falando, por exemplo, toda a questão dos direitos humanos, e no final dos contos a gente está falando de ser sal da terra e luz do mundo. Então a igreja ter a visão de levar esse evangelho, que ela acredita que é a única verdadeira mensagem que o ser humano precisa para um povo que ainda não conhece esse Deus, é a mesma igreja que precisa ter a visão que esse evangelho precisa ser vivido de forma encarnada, e que precisa amar o próximo, e que precisa lutar para que acabe a miséria, para que os direitos humanos sejam respeitados. E isso é reflexo do relacionamento dela com Deus. Então, a minha esperança é igual do Antônio.
A dificuldade que a gente tem nos dois assuntos é igual, porque os dois envolvem a igreja voltar para o motivo dela ser igreja. Então, o objetivo dela ser igreja é fazer discípulo de todas as nações, é fazer discípulo. Discípulo de Jesus, ele não tem como odiar o próximo, ele tem que amar o próximo. Então, a mensagem é única. Agora, isso tem a ver com a espiritualidade dessa igreja. Então, o que de repente está mais na moda são as mega churches, a gente ter, na visão de muito crente, uma visão de sucesso espiritual é a igreja ser rica, ter um monte de coisa, ter uma propriedade enorme, ter 20, 30, 50 mil membros, e não é viver o evangelho. Eu estava ontem conversando com um pastor amigo meu, de uma igreja também pequena, e ele falou, cara, essa semana foi insana. Você sai de uma casa em que uma família tem um filho de 11 anos com um tumor no cérebro que não tem mais o que fazer, esperar ele morrer. Aí você vai para outra que a mãe foi abusada do pai, que não sei o quê. Assim, é uma desgraça atrás da outra. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não sei como um pastor de uma igreja de 5 mil membros dá conta. E a verdade é que não dá. Se você for ver esse modelo de grandes igrejas, ela não funciona, né? O sentido de pastor, de vocação pastoral, não vai. Aí você tem que criar estratégias, aí você cria célula, e aí você transfere a tua responsabilidade para o líder de célula. E aí você tem uma igreja de 10 mil membros, cada célula com 10 pessoas, você precisa pelo menos aí ter 1.000 líderes de célula, onde você encontra 1.000 pessoas vocacionadas, com a vocação pastoral para cuidar de gente santa, que caminha com Jesus, que vai ser referência, que vai pastorear. Você não consegue isso de uma hora para outra. Aí você pode treinar na metodologia, no processo todo, ele vai saber exatamente aplicar aquele processo, mas ele não tem vida com Jesus, ele não tem relacionamento. E aí a célula dele vai refletir a vida dele. Então, o evangelho não é replicável em grande escala, eu acho que é isso, né? Então, uma vez eu ouvi o Carlinhos Queiroz falando, né? O evangelho ele não é comercial. Como é que você vende da outra face para o inimigo? Como é que você vende dar e não ficar com a coisa? Ele não é vendável. O que a gente está vendo aí são cacoetes da cristandade, né? Segundo o Carlinhos. É uma coisa que não é o que a Bíblia está falando. E aí isso vai refletir no envolvimento dela na sustentabilidade, na obra missionária, transcultural. Como é que eu consigo conceber que um pastor corta o sustento de um missionário que está levando o evangelho para uma nação que nunca ouviu falar de Jesus, porque ele quer ampliar, quer comprar um vaso para o banheiro do gabinete dele, que é isso, entendeu? Então, essa mesma igreja que tem essa visão é uma igreja que não cumpre o papel dela na sociedade, porque está preocupado com outra coisa, não com o evangelho. Então, essa é a visão bem pessimista, mas a visão otimista é que a gente precisa ter esperança, porque a gente sabe em quem a gente crê, né? Então, se eu não ter esperança de que o meu Deus pode mudar essa realidade, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Então, a gente continua crendo que a gente vai ver igrejas que entendam o seu papel dentro do reino de Deus, entendam a sua missão de fazer com que esse evangelho chegue em todas as nações, uma igreja que se envolve com a sua comunidade, que lute para que os órfãos, as viúvas, o desprotegido, o desfavorecido, ele tenha voz, ele seja tratado com dignidade, porque isso é viver o evangelho de uma maneira integral. E isso tem a ver com a espiritualidade, não tem jeito. Então, mas eu prefiro crer que isso não é utopia, que a gente pode. Não sei se eu vou ver isso, mas eu trabalho para que um dia a igreja possa se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo e que ela lute por aquilo que Deus tem lutado, ou gostaria que ela lutasse, que ela se envolva na missão dele, não na missão dela, né? Que ela faça aquilo que ele pediu para ela fazer. Então, eu acho que é isso. Agora, só uma palavrinha, rápido. O Rodrigo foi o mais bíblico aqui dos dois. Porque ele tocou numa questão central. Não sei se vocês repararam, acho que foi na terceira ou segunda resposta, quando diz o seguinte: tudo dependerá de termos uma igreja de convertidos. Não adianta a gente falar sobre missão integral, missão da igreja no mundo, justiça social, missões transculturais. Isso vai cair em ouvidos surdos se a igreja não tiver passado pela porta estreita.
Agora, tem o oposto. Se essa igreja cresceu a partir de falsas conversões, se pessoas não passaram pela experiência de novo nascimento, você vai ter a pior espécie de ser humano, que é o tipo de ser humano que levou Jesus Cristo à cruz. E por que eu digo que é a pior espécie de ser humano? Se essa pessoa não compreendeu o evangelho, sua visão está baseada em desempenho, em justiça própria, e que alguém mais insuportável do que uma pessoa que julga que para ser amada por Deus ela tem que trabalhar duro? Como que essa pessoa lida com crítica? O Tim Keller diz uma coisa muito interessante, não, muito importante, central. Ele diz a seguinte coisa, que quanto mais uma igreja tem uma mentalidade de classe média, mais dificuldade ela tem de lidar com o pobre, socorrer o pobre, porque o que eu tenho é meu, eu lutei para obter, e quem não conseguiu alcançar os resultados que eu obtive na vida é porque é o irresponsável. Ele diz, quando a pessoa compreende o evangelho, desenvolve-se, devido à natureza do encontro com Cristo, um espírito misericordioso, que faz com que ela socorra o que é responsável até mesmo pela sua pobreza, em razão do fato dela mesma ter sido socorrida por um Cristo que a salvou, apesar dela ser responsável pela sua miséria espiritual. Então, sem novo nascimento, gente, nós vamos estar pregando para fariseus. Daí a necessidade de pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Então, você foi brilhante, Rodrigo, parabéns. Não, fui não. Deixa eu só compartilhar uma outra história. Ontem estava conversando com eram 2 pastores amigos meus, que mostra isso, né? Ele estava falando de uma experiência que ele viveu com o filho dele, que estava na véspera de Natal, e aí a igreja ia fazer uma ceia de Natal, da igreja, né? E aí os homens que iam levar o peru, o tender, e as mulheres faziam o resto. Então, assim, todo ano tinha meio que uma competição entre os homens da igreja, quem levava o peru mais bonito, mais enfeitado, aquela coisa toda. E ele ficou uma semana preparando o peru de Natal que ele ia levar. Ele era o pastor da igreja. Então, mandou para uma padaria para fazer um monte de coisa, aquela coisa toda. E aí, no dia que ele foi pegar o peru, ele estava com o filho dele dentro do carro, e estava ele, o filho, que tinha 4, 5 anos de idade, e o peru. Lindo, bonito, todo enfeitado, aquela coisa toda. E aí eles pararam num sinal, o filho dele olhou e tinha um pai e um filho mexendo no lixo. E aí o filho virou para ele e falou assim, pai, aquelas pessoas estão comendo lixo? Aí ele falou assim, não filho, eles devem estar catando coisa para reciclar e tal. Aí na hora que ele falou isso, o cara abriu um negócio de comida que estava no lixo, e aí ele tirou um pedaço para um filho e tirou um pedaço para o outro. Aí o filho do pastor falou, não pai, eles estão comendo comida, eles estão comendo lixo. Aí o pai olhou assim, e o pai com pressa, porque a cerimônia de Natal ia começar na igreja. E ele falou assim, pai, a gente tem um peru aqui, por que a gente não dá o peru para eles? Aí o pai falou assim, não filho, mas é que... Aí começou a tentar, e aí ele falou, mas pai, lá na igreja já tem um monte de peru, um monte de gente já vai levar, não vai faltar, por que a gente não dá? Ele chegou uma hora que ele falou assim, cara, é isso. Ele encostou o carro, foi lá, falou, amigo, tá aqui, tem um peru para você e tal, não sei o quê, toma aqui um dinheiro para você comprar e tal. Aí o cara começou a chorar e aquela coisa toda, aí o cara virou para ele e falou assim, vocês são crentes? Aí ele falou assim, o meu filho é. Aleluia, aleluia. Então é mais ou menos isso. Aleluia. Queridos, a gente já passou todos os horários, mas era inevitável. A gente tem uma liderança aqui que é paulista, até graças a Deus, nosso querido pastor MV, que ele está certíssimo. E a gente precisa cumprir o horário, mas foi bom esse tempo, eu espero que vocês tenham gostado. As perguntas depois eu troco para eles. Eu posso dizer uma coisa, eu acompanho os dois. Esse cara eu sou um amigo de alguns anos, esse cara eu acompanho sem ele me conhecer há algum tempo, e eu sei que os dois amam demais Jesus, e por causa disso o que eles fazem o que eles fazem. Então, vamos continuar orando pela vida deles, continuar orando pela família deles, porque eles precisam ser regados em oração. Tá bom? MV, por favor, encerra para nós em oração aqui, por gentileza.
Gente, não acabou, a gente ainda tem um espaço gourmet, acho que eu ainda, não sei se o pastor Antônio vai ficar um pouquinho mais, mas o Rodrigo também. Apareça lá, essa comunhão gostosa, essa é a proposta. Eu gosto dessa roda de debate, essa riqueza de pluralidade, de conteúdo, que a gente tem oportunidade. Tira um pouco o pastor ali de cima do púlpito, mostra o lado humano dele também, conhecer a história. Então isso é muito legal, isso é muito bom. Para a gente como igreja, ver isso, né? Ele poder ter a oportunidade de falar num ambiente mais informal e de forma mais informal. Então, gera o nosso desejo fazer isso e a gente casou isso com a jornada missionária. Porque é um evento diferente na igreja, foi o final de semana inteiro, aliás, parabéns aí para a galera de missões. E eu tenho certeza que outras oportunidades como essa, né, pastor? A gente pode promover aqui e trazer outras pessoas, outros temas, sugiram para a gente, nos provoque, que a gente vai tentar corresponder com relação a isso. Rodrigo, muito obrigado. Tá? Deus abençoe sua família, seus filhos, o movimento Vocari, que é uma bênção mesmo. Já cansei de falar para os jovens, e se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar uma caravana para ir ano que vem, no primeiro semestre, lá para Maringá, cidade maravilhosa, lá no Sesumar. Conheço lá com uma palma da minha mão, já fui muitos anos lá também com o Team Street. Enfim, vale muito a pena. Eu já participei acho que de uns 2 ou 3 Vocares também. Muito bom, tá? Vamos agradecer. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse final de semana, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito se manifestou aqui no nosso meio. Nós te agradecemos pela iniciativa da Secretaria de Missões, Senhor. Obrigado por todos que serviram. Não foram só os voluntários da Secretaria de Missões, mas tantos outros irmãos da nossa igreja, jovens, adolescentes, crianças, outros líderes, o pessoal da liderança do conselho, o Senhor se envolveu com isso. Nós te agradecemos por isso. É tão lindo ver esse movimento na nossa igreja, Pai, e a gente tem vontade de ampliar isso para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja avançado. Nós agradecemos pela vida do pastor Antônio, oramos pela vida dele, Senhor, pelo ministério que ele tem fora dos muros da igreja, Senhor, que ele leva a igreja para a cidade, Senhor, que ele está vivendo no pulso da cidade, sabendo o que tem acontecido por aí, lutando pelos direitos, pela igualdade, que é uma forma de sinalizar o Teu reino. De igual forma, o Rodrigo também abençoa o ministério dele, a família dele, os projetos e sonhos do coração dele, Senhor. E que a gente, nesse universo de igreja que a gente vive, Senhor, que cada um de nós, a gente seja uma luz, a luz do mundo, o sal da terra, Senhor. Nos usa, Senhor. Que o que a gente ouviu aqui durante esse final de semana ecoe no nosso coração, martele na nossa mente, Senhor. Que a gente saia de verdade atormentado daqui com um desafio de orar. Orar a Deus e entender, Senhor, fala conosco, o que o Senhor quer que a gente faça, que a gente quer te obedecer, Senhor. A gente quer obedecer a Tua grande comissão, o Teu ID. Nós louvamos a Deus pela vida de todos aqui presentes e Te glorificamos, Jesus. Amém. Em nome de